Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Espero que tenham aproveitado o descanso, tá? Da Páscoa. E como eu havia dito, essa aula é para compensar, infelizmente, a que a gente não teve, tá bom? Por questões superiores. O que eu vou falar nesse vídeo é bem simples, é só uma introdução do que a gente vai ver realmente de contas e procedimentos. E vocês vão ver que as contas que eu vou mostrar aqui, tá bom? Não tem dificuldade, é só compreender o que é que a gente vai ver. Realmente, na presencial é que eu vou fazer as contas. Aqui é só um entendimento, tá bom? Sendo assim, o que é que a gente viu até agora? A gente resolveu equações diferenciais lineares, tá? De primeira ordem. Quando ela não era linear, o que é que a gente fazia? Ajustava as contas de modo que ela se transformasse em uma equação linear e aí a gente resolvia por integrais simples, tá? Quando eu digo simples, não é porque o método a usar na integral era simples, era um integral que a gente conseguia resolver por um dos métodos que a gente já conhecia. O que é que a gente vai começar a ver a partir de agora, tá? É o seguinte, são equações diferenciais de segunda ordem, tá bom? Sendo assim, o que era? A de primeira ordem, eu só tinha a primeira derivada. Sendo assim, quando a gente vai trabalhar com equações diferenciais de segunda ordem, significa que a gente vai trabalhar com até a segunda derivada de uma certa expressão. Tá? Dessa forma, a gente vai pegar, vai centralizar nesse primeiro tópico que vocês estão vendo aí, tá bom? Segunda ordem, ou seja, problema de valor inicial e princípio da superposição. E quando a gente voltar, realmente a gente vai resolver com as contas. Tá bom? Então a gente vai priorizar esse tópico um. Eu vou dar só uma introduçãozinha do tópico 2 para dizer as contas que vocês vão fazer e vocês vão dizer: não, professor, é só isso que a gente vai fazer, ou por enquanto é só. Tá bom? Vamos lá então. Então, as equações diferenciais lineares de segunda ordem são dadas dessa forma. É uma expressão, tá? A forma geral é a que você está vendo aí. Ou seja, é uma função que tem uma variável, aqui é x, mas pode ser o t, tá? Depende da expressão que vocês vão trabalhar. E aí você tem a função, tá? Tá aqui o y, juntamente com a primeira derivada e com a segunda, por isso que é a equação diferencial de segunda ordem, tá? Essa expressão aqui ser igual a zero não quer dizer que o resultado é zero, não, pessoal. Pode ser várias situações. É porque no ajuste da expressão, o que ela está definindo para vocês é que você tem uma variável, a função, juntamente com a primeira derivada e a segunda derivada dessa função. Como a gente quer mexer com equações diferenciais lineares de segunda ordem, a gente vai para a seguinte definição. A forma geral de uma equação diferencial ordinária de linear de segunda ordem é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Ou seja, a segunda derivada da função, mais uma expressão p de x vezes a primeira derivada, mais uma função q de y vezes a função, tudo isso igual a g de x. Se você pegar, voltar um pouquinho no primeiro estágio, abrir o teu caderno, você vai ver aqui, ó. Se a segunda derivada é zero, tá? Você pegar a partir da primeira derivada, você tem o quê? Um EDL de primeira ordem. Se você voltar no teu caderno, quando a gente estava trabalhando com funções de primeira ordem, tá bom? Ou seja, ó, era a primeira derivada mais um p de x vezes y igual a um g de x, o que é que eu pedia lá? Tanto a função p quanto a g fossem contínuas. Agora, na da segunda ordem, o que é que eu tenho? Tanto a expressão de p quanto a expressão de q, quanto a expressão g de x são funções contínuas em um intervalo. Ou seja, não há problema em você substituir, pessoal, os valores de x nessas contas. Nem na de P, nem na de Q, nem na de G. Nem na de G. Perdoe. Tá? Vocês sempre acham uma solução. Tá bom? Então vamos lá. Então, qual é a definição? Tá? Para aqui. E se eu colocar algumas condições, professor? Tá? Se a gente colocar condições, condições como? No primeiro estágio, a condição que a gente dava era o seguinte: ó, você tinha a primeira derivada e a gente dizia, ó, quando eu pegar esse valor e jogar na conta, o resultado é esse. Ou seja, a gente dava uma condição inicial.
Dizendo o quê para o problema? Ó, quando eu encontrar a solução, eu sei que quando ele estiver passando aqui, o resultado tem que ser esse. Para uma equação diferencial de segunda ordem, o princípio é o mesmo. Tá? Eu vou dizer, ó, nesse ponto aqui, ele tem esse resultado. Só que na primeira derivada eu tinha uma condição. Para a segunda derivada, tá bom? Eu vou ter duas condições. Então, ó, dada a equação diferencial com duas condições iniciais. A primeira, ó, do mesmo jeito do primeiro estágio. Ó, na função, quando eu aplicar um certo x0, eu tenho essa solução, y0. Só que agora eu acrescento que na primeira derivada, aplicada no mesmo valor, ó, no mesmo x0, eu vou ter essa solução. Então, eu tenho duas condições iniciais. Sendo assim, para uma equação diferencial de segunda ordem, com essas duas condições iniciais, constitui um problema de valor inicial, o qual geralmente é descrito como que, ó, a segunda derivada é descrita dessa forma, onde, ó, na expressão aplicada em x0 eu tenho essa solução. Quando eu faço a derivada, aplico o x0, eu tenho essa outra expressão. Tá? Isso aqui como solução. Vamos lá, então. Como eu fiz no primeiro estágio? Se você tem uma condição inicial, tá? O teorema que estava lá. Quando você resolve um problema, se existir uma solução, essa solução ela é única. Não há duas soluções que resolvam essa mesma condição. Aqui é similar, tá bom? Só que para cá você tem o seguinte, ó, seja o problema de valor inicial, descrito como anteriormente, aplicado no x0, então existe uma única solução. Tá? Como assim, ó? Quando você resolve tua conta e você coloca o x0 na função e na derivada dela, só tem uma expressão que vai compor isso, tá? Só tem uma. Como assim uma, professor? Se o resultado tiver, por exemplo, na tua função mais um, não tem a mesma função somado com 1. Mudou a condição inicial? Muda de 1 para 2, ou de 1 para -1, ou de 1 para 0, e por aí vai. Nada vai compor a mesma expressão. Você não escreve duas expressões diferentes dando a mesma solução. Tá bom? É isso, a mesma coisa do primeiro estágio. Tá? Isso é o teorema de existência e unicidade. Tá bom? Então vamos lá. Então, o teorema diz o seguinte: ó, se você tem duas soluções, tá? Y1 e Y2, são soluções. Agora prestem atenção, pessoal. O que eu vou ensinar para vocês aqui, inicialmente, são soluções, tá? Para equações homogêneas. Tá bom? O que é que quer dizer homogênea? Volta o teu caderno um pouco, lá para o primeiro estágio. Eu disse, toda vez que eu estiver falando em equações diferenciais homogêneas, significa que o resultado da conta é igual a zero. Então presta atenção aí. Eu tenho ó, y1 e y2 soluções da equação homogênea. De novo, ó. Então a segunda derivada mais p de x vezes a primeira derivada mais um q de x vezes y vai ser igual a quem? Se ela é homogênea, o resultado é zero. Aquele g de x que está lá, ele é zero. Então a gente vai poder escrever a solução como sendo, ó, a solução é esse valor de y que vocês estão vendo, sendo igual a C1 vezes Y1 mais C2 vezes Y2, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias, que satisfazem o quê? A expressão sim. Professor, mas quem vão ser essas constantes? Se eu resolvo só um problema, tá? Se eu resolvo só um problema, essas C1 e C2 fica para eu determinar, tá? Mas e se eu tiver condições iniciais? Tá? A gente pode escolher constante C1 para a solução, tá bom? Da expressão y igual a C1, y1 mais C2, y2, que satisfaz o problema de valor inicial. Essa é a questão. A gente vai poder escolher essas constantes. Quais são elas? Se eu não tiver um PVI, a solução seria quem? Y igual a C1, y1 mais C2, y2. Esse C1 e C2 eu iria determinar com condições iniciais. Mas se elas são dadas, como é que eu acho elas? Vamos lá. Então, vocês assim, como é que eu iria determinar? Sim, a gente tem como fazer. E a expressão é dada da forma que vocês estão vendo aí, ó. C1 é dado como, ó,
a condição inicial y0 vezes a segunda derivada de y2 menos, ó, a derivada aplicada em x0 vezes y2 dividido ó, por y1, y2' menos y1' vezes y2. Tá? E o C2 está aí. Aí você pode dizer, professor, pelo amor de Deus, como é que o cara chega nisso? E é conta simples. Simples mesmo. Eu vou mostrar a vocês como é que são essas contas. Como é que ele chega aí nesse resultado de C1 e C2 que vocês estão vendo aí. Vamos lá. Tá aqui, portanto, ó, a expressão que a gente tem. Tá bom? E eu disse, ó, C1 e C2 são o quê? São constantes. Tá lá. A gente amarrou isso com condições iniciais. Então, aqui as condições iniciais. Tá bom? Então, qual é o passo a seguir? Ó? Se eu tenho ó, a função aplicada em x0, aí é fácil substituir aqui. Ó, tá? O problema é que eu tenho que pegar a derivada. Então, vamos calcular a derivada. Que é a derivada da expressão? Então, a derivada de y é igual à derivada de C1y1 mais C2y2. Aí a gente usa regras que a gente aprendeu de derivada. O que é a derivada da soma? A soma das derivadas. Se C1 e C2 são constantes, preserva as constantes vezes a derivada da função. Por isso fica aqui, ó, derivada de y' é igual a quem? C1 derivada de y1 mais C2 derivada de y2. Tá lá. Vamos colocar agora ele junto com as condições iniciais. Está aqui nesse tópico 2. Ó. Eu coloquei aqui, ó. Y aplicado em x0 seria igual a quem? C1 vezes y1 aplicado em x0 mais C2 vezes y2 aplicado em x0. Da mesma forma que quem? Y' de x0, tá? A derivada dele seria quem? C1 mais a derivada de y1 aplicado em x0 mais C2 vezes a derivada de y2 aplicado em x0. Como é que a gente escreve isso? Ó? Quem é yx0? É esse y0 que está aqui. E eu vou chamar y1 de x0 desse y0 aqui. Tá? O y2 de x0, y20. O que é a derivada tá, de y aplicado em x0 é aquele y0 barrinha. Aí eu vou dizer quem? Y1, ó. A derivada dele aplicada em x0 é aqui, ó. Derivada de y0. A derivada de y2 aplicada em x0 está aqui, ó. Y20, a derivada. Tá bom? Sendo assim, vamos lá então. Veja que eu tenho aqui um sistema. Isso é um sistema. Tá bom? Como é que a gente resolve um sistema? Tá aqui, ó. Eu chamei de ó, item 1 e item 2. Como é que eu faço para calcular C1? A gente faz o seguinte, ó. Pega a segunda derivada de y2, ó, tá aplicado em x0, multiplica pelo primeiro tópico, menos, pega a expressão y2, tá bom? E multiplica na segunda expressão. Quando você fizer a diferença, tá? E colocar C1 em evidência, vocês vão ter aquela expressão que está lá. Da mesma forma que quando eu fizer isso aqui com o y2, ó, o y2 aqui, como é que a gente calcula? Pega y1, ó, aplicado em x0, multiplica pelo item 2, menos, pega a primeira derivada de y1 aplicada em x0 e multiplica pelo item 1. Quando você fizer essa diferença e colocar o C2 em evidência, quem é que vocês vão obter? Esse C1 que está aqui e esse C2 que está aqui. Então, C1 e C2 podem ser obtidos por essas contas. Só que o que é que eu tenho que prestar atenção, pessoal? O que é que a gente tem que prestar atenção? Ambos são frações. Onde é que a gente tem que ter cuidado numa fração? É onde? No denominador. Veja que o denominador aqui, ó, em ambas as contas são iguais. Ó. Y1 vezes derivada de y2 menos derivada de y1 vezes y2. Tá vendo? São iguais. O que é que isso me ajuda, professor? No seguinte, tá? Eu posso ajustar essas contas aqui escrevendo na forma de matriz, ó, tá? Tanto o numerador quanto o denominador. Mas, professor, o senhor ainda não disse no que é que isso me ajuda. Ao escrever na forma de matriz aqui, ó, preste atenção, ó, as matrizes que estão no denominador são iguais, não mudei nada. Tá? Diagonal principal menos diagonal secundária. E é essa matriz que eu tenho aí no denominador que chama a minha atenção. Pelo seguinte,
Numa fração, o denominador nunca pode ser quem? Ser zero. Então, esse determinante aqui, ó, do denominador não pode ser zero. Então, ele é fundamental para eu saber se minha conta tem C1 e C2. Então, vamos lá. A gente pode escolher as constantes C1 e C2 desde que ó, o denominador não seja quem? Zero. E esse denominador aqui, ó, a gente vai pegar uma designação especial. Vai chamar ele de um certo W, de quem? De Y1 e Y2. O que é esse W? Vai ser o determinante cuja primeira linha é composta pela função e na segunda linha a derivada das funções. Tá bom? A gente vai batizar esse Wzinho aqui. Ele vai ser chamado de quem? Preste atenção na definição. O determinante dessa matriz aqui é chamado de Wronskiano. Tá bom, pessoal? Então, para que eu consiga determinar o C1 e C2, o meu Wronskiano não pode ser quem? Zero, em hipótese nenhuma. Tá bom? Esse Wronskiano aqui não pode ser zero em hipótese nenhuma. Então, isso me ajuda a reescrever a expressão que a gente tem. Que é quem? Tá assim, ó, chamando de teorema do conjunto fundamental de soluções. Se você tem duas soluções, y1 e y2, tá? De uma equação diferencial linear de segunda ordem, ela sendo homogênea, ou seja, o resultado sendo zero, tá bom? Ele existe, ó, num certo x0 de um intervalo, de modo que, ó, o Wronskiano não pode ser zero. Sendo assim, o y é escrito como sendo quem? C1, y1 mais C2, y2. E esse aqui, ó, y igual a C1, y1 mais C2, y2, é que vai ser, pessoal, vão ser as nossas soluções. Então, o objetivo da gente vai ser o quê? Ó, dado uma equação diferencial não homogênea, tá bom? Não homogênea não, perdoe, homogênea, equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, tá bom? O que é que eu vou fazer? Tentar determinar soluções do tipo C1, Y1 mais C2, Y2. O objetivo da gente, então, vai ser calcular esse Y1 e Y2. E como é que eu sei se ele vai me permitir ou não saber as constantes? Calculando o Wronskiano. Se o Wronskiano não for zero em nenhuma situação, então eu vou ser capaz de calcular C1 e C2. Beleza? Mas como é que eu vou determinar as soluções, professor? Tem algum jeito simples? Tem sim. Vamos lá, então. A gente vai trabalhar, a princípio, tá? Com essa condição especial, equações de segunda ordem com coeficientes constantes. Como assim coeficientes constantes, professor? Preste atenção, uma equação da forma A vezes a segunda derivada, mais B vezes a primeira derivada, mais C vezes Y igual a zero, tá? Com A, B e C constantes, ou seja, são números, tá? É chamada de equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Tá? Ou eu vou simplificar na escrita aqui para vocês identificarem mais fácil. Esse ECC, equação de coeficientes constantes. Lembrando que ela é homogênea, o resultado dessa conta é quanto? Zero. Tá bom? Então ela é uma equação de coeficiente constante para um EDF de segunda ordem. Aí a pessoa ficou pensando o seguinte: beleza, mas como é que eu acho uma solução para isso aqui, homem? Como é que eu vou achar uma solução? Aí ele saiu implementando. Eu sempre digo a vocês, como é que eu posso afirmar que uma expressão é solução de um problema? E vocês lembrem-se sempre do que eu disse, que é o seguinte: uma expressão é solução de uma equação quando ao substituir essa expressão na equação você acha o resultado. Ou seja, quando eu pegasse uma função, calculasse a sua primeira derivada e segunda e fizesse essa conta, o resultado tem que dar quanto? Zero. É isso que me afirma uma expressão ser solução. Então vamos lá, tá? Você considera a seguinte equação diferencial. Observe que se eu pegar exponencial de x, tá? E jogar nessa conta, o resultado é zero. Como assim, professor? Vamos lá. Exponencial de x eu colocaria no lugar de y. Quem é a primeira derivada dele? Primeira derivada de exponencial é ela mesma. Quem é a segunda derivada dela?
De novo, é a própria exponencial. Se eu colocasse nessa conta, então ficava exponencial de x menos exponencial de x. O resultado dá quanto? Zero. Tá bom? E a mesma coisa seria, ó, se eu pegar a exponencial de menos x, porque a primeira derivada seria menos exponencial de menos x. A segunda derivada voltava a ser ela. Então você ficava com expressão menos ela mesma, que o resultado dá quanto? Dá zero. Elas são soluções, tá? Isso me garante que eu posso escrever ela como a solução lá do problema? Ainda não. Como é que eu posso afirmar? É calculando quem? O Wrotskiano. Veja que se eu calcular o Wrotskiano aqui, ó, primeira linha, eu coloco quem? As expressões que a gente achou, y1 e y2. Na segunda linha desse meu determinante, eu vou calcular a primeira derivada. Derivada de exponencial de x é ela mesma. Derivada de exponencial de menos x é menos exponencial de menos x. Aí você faz, ó, diagonal principal. Quando você fizer exponencial de x vezes menos exponencial de menos x, vai dar menos 1. Menos diagonal secundária, exponencial de x vezes exponencial de menos x, vai dar quanto? 1. Então, menos 1, o menos 1 dá menos 2, que é diferente de zero. Ou seja, quando o Wrotskiano é diferente de zero, a gente pode escrever a solução geral como a combinação das expressões que a gente achou, ou seja, y é igual a c1 vezes y1, que é y1, exponencial de x, mais c2 vezes exponencial de menos x, que é quem? y2. Tá bom? Para isso, a gente tem que calcular quanto? O Wrotskiano. O detalhe é, professor, beleza. Mas como é que eu acho a primeira solução e a segunda? Vamos lá, então, para tentar ver como é que vocês vão calcular. É o seguinte. O pessoal saiu arriscando um monte de expressão. Calculou, calculou. E qual é a expressão mais fácil de você calcular a derivada para poder jogar lá? É quem? Exponencial de x. Mas aí ele pegou e disse, não, mas exponencial de x só não vai resolver o meu problema. E eu não posso ter menos x, duas vezes x? Pode. Aí ele pegou e implementou da seguinte maneira, ó, exponencial vezes r de x. Esse r é um valor numérico, é um número. Pode ser menos 1, 2, 5, 7. Ele botou, vou pegar esse daqui, que é o mais fácil de eu colocar. Se é o mais fácil, vamos lá colocar na conta. Aí ele colocou, ó, quem é a primeira derivada então? A derivada, se o y é igual a exponencial de r de x, a primeira derivada quem é? Repete a exponencial vezes a derivada da potência. Quem é a derivada da potência? Dá só o r. Quem é a segunda derivada? Ora, a segunda derivada, saindo daqui, ó, r é constante, mantém a constante vezes a derivada da função, que a gente já fez aqui, dá r exponencial de x. Então, r vezes r ao quadrado vezes exponencial de r de x. Se ele disse que o y é a solução desse problema que está aqui em cima, significa que se eu pegar o y, a primeira derivada dele e a segunda, eu tenho que achar essa conta sendo igual a quanto? A zero. Aí foi isso que ele fez. Ó. Ele pegou a função, primeira e segunda derivada e colocou. Aí ele disse, mas rapaz, aqui ainda está complicado, eu não estou vendo simples. Aí o que foi que ele fez? Ó, presta atenção que na primeira parcela, na segunda e na terceira, o que é que eu tenho? Exponencial de r de x é um fator em comum. Então, se eu coloquei ele em evidência, aí ele pegou, colocou em evidência. Está aqui, exponencial de r de x. Só que quando ele colocou em evidência, você ficou com a vezes r ao quadrado, mais b vezes r mais c, vezes exponencial de r de x igual a zero. Aí, beleza. O que é que eu faço nessa conta aí agora? É fácil. Se você imaginar o seguinte, ora, numa multiplicação, o resultado só dá zero se uma das duas parcelas for quem? For zero. Beleza, pessoal. Uma das duas é zero. Exponencial de qualquer potência dá zero. Se você voltar no teu caderno de cálculo 1, pegar cálculo 2, pegar cálculo 3, tá? Pode olhar. Não há potência que consiga zerar a exponencial. Ah, professor, mas quando a potência ia para menos infinito, o valor do exponencial se aproxima de zero. Se aproximar não é ser.
tá? Ele se aproxima de zero, tá? Mas não é zero. Então, aqui exponencial não é zero. O que é que ia acontecer então? Se exponencial não é zero, essa função aqui, ó, que está à esquerda, que é uma função de segundo grau, tem que ser quem? Zero. Então, a função, ó, a vezes r ao quadrado mais b vezes r mais c é igual a zero. Que função é essa? Função de segundo grau. Essa função aqui, ó, como ela partiu da expressão inicial, tá? Porque o objetivo da gente é, então, ó, se ele está dizendo que tem um R, quem é esse valor de R? O valor de R vocês vão calcular ó, a partir dessa expressão aqui, 7, que é uma função de segundo grau. Ou seja, vocês vão calcular as raízes de uma função de segundo grau. Quando você calcula essas raízes, você acha quem é o R para substituir aqui. Essa expressão 7, ela tem um nome. Ela é chamada o seguinte, ó, equação característica associada. Então, o objetivo de vocês vai ser calcular as raízes dessa equação característica associada. As raízes, basicamente, quando a gente calcula, elas podem ter três formas distintas. São o seguinte, tá? Quando a função de segundo grau, a gente aprendeu a usar quem para calcular as raízes? Bhaskara. E aí, na fórmula de Bhaskara, quando a gente pegar, tá? Tem raiz quadrada de. Aí você pega aquilo que está dentro da raiz quadrada. A gente vai chamar de quem? De delta. Tem três possibilidades. O que tiver dentro da raiz quadrada, se ela for positiva, tá bom? Você acha mais e menos aquele valor. Então você tem raízes reais distintas. Se o que você achar lá dentro for negativo, tá bom? A gente chama raízes complexas, ou seja, o que está dentro da raiz, que esse delta for negativo. E se o delta for zero, tá bom? A gente não tem duas raízes, só tem uma. Então, as contas que vocês vão fazer, pessoal, vai ser calcular as raízes dessa função de segundo grau para achar o valor de R e jogar nessa conta. Portanto, qual é o procedimento que eu vou fazer com vocês? É o seguinte, é simplesmente pegar a expressão que a gente tem, calcular essas raízes. A partir das raízes, eu vou dizer como é que a gente acha as respostas. Ou seja, para cada situação, você vai escrever uma expressão para y igual a exponencial de r de x. Tá bom? Só isso. Então vai ter uma fórmula fixa. Ah, é distinta? Eu vou jogar aqui. Ah, é complexa? Então joga aqui. E é repetida? Então a resposta é essa. Tá? O objetivo da gente vai ser simplesmente calcular as raízes de uma função de segundo grau. Só isso. Tá bom? Vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal, vocês vão voltar a estudar como determinar a raiz de uma função de segundo grau. Beleza? Então, preste atenção, veja. Na aula de hoje foi só para fazer o quê? Descrever. As soluções que a gente vai achar são de que tipo? Y igual C1, Y1 mais C2, Y2. Ou seja, a gente vai achar quem é Y1 e Y2. Para que eu afirme que esse Y1 e Y2 que a gente achou são soluções, o que é que eu tenho que calcular? O Wronskiano. Se eu tiver condições iniciais, eu vou substituir. Ó. Peguei a expressão, substituí o x0. Depois eu fiz quem? Calculei a derivada e substituí o x0. Aí eu consigo achar C1 e C2. Tá bom? É isso. Basicamente é isso. Ou seja, três coisas para a gente fazer. E a partir da próxima aula, quando a gente tiver realmente no quadro, vocês vão ver. Caramba, é muito simples. Beleza? Tá? Dê uma estudada no conteúdo. E, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!